Olá, seja bem-vindo ao Lógica do Sucesso. Aqui você vai aprender um pouco sobre o que eu chamo de lógica do sucesso. Deixa eu te contar um pouco da minha história e o que me levou a formular essa lógica do sucesso. Eu sou empreendedor desde 2012. Trabalhei em algumas agências de Fortaleza que trabalhavam com grandes marcas. Tive a oportunidade de trabalhar com empresas como a Farmácias Pague Menos, como as lojas Ibite, como a construtora Porto Freire, entre outras grandes empresas da cidade de Fortaleza, no Ceará. Nesse período, desenvolvi muito do meu conhecimento relacionado à parte de gestão de redes sociais e toda a parte envolvendo a questão estratégica do uso das redes sociais. Desde então, eu vinha percebendo que eu ia evoluindo aos poucos. Comecei a estudar um pouco sobre SEO, comecei a estudar um pouco sobre desenvolvimento de site, comecei a estudar um pouco sobre o Google Analytics, sobre algumas ferramentas de mensuração. Desde então, aquele sentimento de que tudo que eu podia fazer lá na agência em que eu trabalhava e depois em outra que eu entrei, parecia que eu não conseguia evoluir, parecia que eu não conseguia ascender. Afinal de contas, eu trabalhava para outra pessoa, existia uma hierarquia. E essa hierarquia me impedia, por exemplo, de colocar em prática algumas ideias que eu tinha para alguns clientes na época. Foi um momento que eu comecei a pensar, poxa, será que realmente eu vou conseguir trabalhar para alguém? Será que realmente eu consigo aqui me limitar a não fazer acontecer as coisas que eu acredito que dariam certo para os clientes? Foi quando eu comecei a arriscar o mundo do freelance. Um dia eu estava dirigindo, precisava ir numa oficina para consertar um problema do meu carro e acabei parando numa oficina chamada Oficina Damião, que fica no centro da cidade. Na Oficina Damião, eu conheci o Thiago, que até então era diretor da Oficina Damião, e perguntei para ele, poxa, cara, o que faz suas redes sociais? Foi então que eu consegui, através de uma negociação muito rápida com ele, fechar meu primeiro freelance. Eu cuidava das redes sociais da Oficina Damião com algumas postagens por semana. De repente, isso começou a me abrir margem para conseguir prospectar outras empresas. Então, através de uma indicação, acabei fechando meu segundo cliente, que foi a Casa do Frango. A Casa do Frango Padaria Sushi Bar ficou comigo por mais ou menos, eu acredito que um ano. Desde então, eu tinha tanto meu trabalho na agência, como eu tinha o meu trabalho nos freelas. A vantagem de eu trabalhar com freela é que eu percebia que eu podia colocar as minhas ideias em prática. A gente conseguiu bons resultados naquele período. Eu lembro que na época, a Casa do Frango passou por um problema bem grave lá no Sushi Bar. Então, eu tinha conseguido resolver em mais ou menos 5 dias todo o processo de gestão de crise naquela época. E, de repente, todo aquele sentimento, se continuava ou não na agência, eu arriscava sair do mundo da CLT, porque a gente cresce escutando que a CLT é uma coisa importante, a CLT é uma certa estabilidade, uma certa segurança, você tem férias, você tem 13º. E daí eu me vi um pouco triste, porque eu não conseguia quebrar essa barreira. Foi então que surgiu uma oportunidade da agência que eu trabalhava de mudar de cargo, sair do cargo de analista, onde basicamente eu fazia o trabalho de rede social, fazia o trabalho de produção de conteúdo para blog, trabalhava um pouco de SEO e comecei a implantar, por exemplo, a gestão de alguns relatórios. E aí o meu objetivo era ascender um pouco e começar a entrar num cargo de analista de performance, por conta de algumas desavenças dentro da própria agência. Houve uma quebra de sociedade que causou uma certa instabilidade. Nesse processo eu acabei sendo demitido. E aí que eu vi a oportunidade perfeita que eu tinha para poder seguir aquilo que eu estava querendo, que era empreender. Graças ao seguro-desemprego e também a questão da minha rescisão, consegui passar mais ou menos uns 4 meses planejando direitinho o que é que eu ia fazer, como é que eu ia trabalhar, mas eu também tinha a minha renda vinda dos meus freelas. Foi assim que no final de 2012 eu consegui fazer uma parceria, uma permuta com alguns profissionais e consegui criar a minha primeira marca da minha primeira empresa, a Diretriz Digital. Em 2013, oficialmente, a agência foi lançada com 2 clientes, a Oficina Damião e a Casa do Frango, que no final era uma renda de R$ 1.100. Desde 2013, que era um período em que a gente já estava vivendo numa crise, eu consegui abrir a minha primeira empresa com uma renda que basicamente servia para pagar minhas contas e desde então o processo foi criar a marca, criar o site. Eu já trabalhava muito com essa preocupação de trabalhar o SEO do site, a otimização, fazer com que ele seja bem ranqueado, tanto que um trabalho bem simples e outra permuta com a agência de desenvolvimento de um amigo próximo que trabalhou comigo em uma outra agência, consegui lançar o site da Diretriz. Trabalhei todo o SEO dele e pelo menos pelos próximos 4 anos a Diretriz sempre se posicionou como o primeiro lugar na palavra-chave a agência de marketing digital em Fortaleza. Essa escala ela foi crescendo e a gente ganhou posição em outras palavras-chave também, como gestão de redes sociais em Fortaleza, criação de site em Fortaleza. Isso ajudou a dar um nível de resultado muito bom em geração de lead lá para a agência. Nesse processo, um antigo cliente que eu gerenciava na outra agência acabou optando por vir para a Diretriz. Ele durou mais ou menos um período de 4 anos como cliente da Diretriz. E também tinha sido a minha
minha primeira experiência como gestor de uma empresa e de uma marca, por exemplo, da área de saúde. Durante todo o trabalho da diretriz, tudo foi muito divertido, mas também foi bem difícil. Trabalhava bastante, não tinha horas de trabalho, trabalhava final de semana, ia viajar, eu levava o notebook para caso acontecesse algum problema poder resolver, mas também consegui começar aos poucos e montando a minha equipe. Então, contratei um designer, depois fui lá e contratei mais um analista, e aos poucos eu fui percebendo que quando eu conseguia delegar algumas coisas do meu dia a dia para outras pessoas, a minha vida começava a ficar um pouco mais leve. E essa leveza me permitia, por exemplo, estudar outros caminhos para seguir. Nesse período da diretriz, vários profissionais incríveis chegaram a passar pela minha agência. Nesse período da diretriz, vários profissionais incríveis chegaram a passar pela agência. Tive alguns problemas de sociedade, claro, é normal com o mundo de empreendimento você fazer algumas sociedades que não dão certo. Mas desde o período em que eu comecei a trabalhar com a diretriz, conheci pessoas maravilhosas, profissionais excepcionais. Eu sempre me preocupava muito em passar um pouco do conhecimento que eu já tinha adquirido para eles, porque a partir do momento que eu ensinava a minha equipe, eles tinham um conhecimento adicional que, inclusive, hoje, boa parte deles hoje trabalham em grandes empresas. Claro que também existe um mérito deles, eles são profissionais excelentes, estudavam também, davam atenção ao treinamento, pediam treinamento, e isso é bastante bacana. Porque quando você tem uma equipe que é formada por profissionais que vestem a camisa da empresa, cara, não existe coisa melhor. As agências que eu trabalhava, as duas últimas agências que eu trabalhei antes de abrir a diretriz, elas tinham uma metodologia de trabalho muito boa. Elas tinham uma metodologia de trabalho muito boa. Então, aquela cultura da empresa, eu trouxe um pouco dessa cultura dentro da diretriz. Eu pensava com uma visão um pouco de como montar uma agência perfeita para que uma pessoa que trabalhe lá se sinta bem, mas que também consiga mostrar um pouco da sua expertise, um pouco da evolução do seu aprendizado e também como deixar ela gerir o próprio tempo, gerir as próprias responsabilidades. Claro que nem tudo foram flores, mas a gente teve um período muito bom naquela época. Eu lembro que a gente trabalhou com grandes empresas aqui de Fortaleza. A gente chegou a fazer o site do supermercado Cometa, fizemos o site da Fretar, que é uma empresa de transporte. Nós trabalhamos com algumas empresas do setor de urbanismo. E desde 2014, alguns clientes que eram da diretriz, hoje permanecem, por exemplo, na Organi, que é a minha atual agência. Então hoje a gente gerencia algumas empresas como o Hotel Praia Centro, que é um dos maiores hotéis aqui de Fortaleza. A gente gerencia a Balreis, que é uma das maiores empresas de venda e ternos de trajes finos masculinos. Nós gerenciamos a comunicação digital da Autopeças Padre Cícero, que é simplesmente a maior empresa varejista e atacado de autopeças que existe hoje no Ceará, que a gente já está, inclusive, criando estratégias para entrar em outros estados do Nordeste. Em 2018, a gente teve a oportunidade de trabalhar com marcas como a Speciale Pães, que hoje é uma dos nossos clientes, cujo trabalho evoluiu e hoje a gente tem a segunda marca dele gerenciada pela gente, que é a GoBread. A gente também trabalha com uma empresa de rastreamento, a DefenderSat, e também temos em nosso portfólio uma empresa de tecnologia, que é a Rede Nova, e também um aplicativo produzido por eles, que é o Digi. O que eu preciso deixar claro é que eu sou formado em jornalismo, ou seja, em nenhum momento eu tive na faculdade um aprendizado de como gerir empresa. Na escola, muito menos eu aprendi sobre isso. Então, você não consegue desenvolver a tua mentalidade de o que é empreender. Em nenhum momento, um jornalista, por exemplo, aprende o que é gerenciar uma empresa, o que é gerenciar negócios, o que é fazer pagamento de imposto, pagamento de folha. A gente não entende um pouco ainda sobre a questão de fluxo de caixa, capital de giro. Isso são coisas que, quando você resolve empreender sozinho, você tem que aprender ao longo do tempo. Claro que se você estudar, você fizer um curso, vai te ajudar bastante. Uma consultoria, o Sebrae mesmo oferece consultorias hoje gratuitas, que são muito bom para quem é novo empreendedor. Mas na época eu não sabia disso, na época eu não pensava muito bem. Estava tão focado nos meus clientes, estava tão focado em garantir a entrega, em fazer as cobranças, em ter o contato com o contador, e ter que gerenciar imposto, e ter que fazer pagamento de folha, e ter que fazer prospecção. Então era tanta coisa que você sozinho acabava ficando um pouco perdido. E esse processo causou muitos problemas para a empresa, porque eu também não tinha um entendimento da área contábil, eu não tinha entendimento da questão de controle de caixa, eu não sabia um pouco sobre como investir o dinheiro para poder fazer, por exemplo, eu trabalhar para mim. Então, desde 2019, eu comecei a me profissionalizar um pouco mais. Fiz alguns cursos, fui fazer um treinamento em São Paulo com o Conrado Adolfo, que é um dos maiores especialistas em negócios que existe. Fiz alguns treinamentos online, comprei alguns livros para poder ler. Então, eu estudei um pouco sobre receita previsível, estudei um pouco sobre gatilhos mentais. À medida que eu ia estudando, que eu ia aprofundando meus conhecimentos, eu ia percebendo que as coisas começavam a facilitar um pouco mais. Eu acabei entrando em uma outra sociedade, modificando a diretriz para uma outra agência no final de 2018, e ela funcionou até o momento em que ela conseguia funcionar. Depois disso, acabou não funcionando mais. E eu acabei saindo dessa empresa. Nessa divisão, eu trouxe para perto alguns grandes profissionais que eu acreditava que podia me ajudar a seguir em frente de uma forma correta. Lembre-se daquele ditado: sozinho você consegue chegar no seu objetivo, mas acompanhado você vai bem mais longe. Foi então que, no final de 2019, eu vinha percebendo que o modelo de home office era uma
coisa que funcionava muito bem pra gente. Então, em outubro de 2019, a gente começou a estudar a implantação do sistema de home office, começando com 1 vez por semana, 2 vezes por semana, e a gente veio percebendo que até dezembro a equipe inteira conseguia trabalhar de casa tranquilamente, tendo apenas um computador e a internet. Foi aí que em 2020 que eu e os meus atuais sócios montamos a Organo. E uma das piores coisas que pode acontecer quando você começa a empreender é uma crise. E foi justamente isso que aconteceu em 2020. A gente não esperava que em março a gente fosse viver um período de pandemia, que a gente fosse viver uma quarentena, que logo em seguida a gente viveria um lockdown. Mas toda a experiência de ter criado uma empresa em 2013 numa crise me fez entender como o negócio precisava funcionar bem, a ponto de que, mesmo vivendo numa crise, ano após ano a diretriz ia crescendo. Ano após ano, os novos clientes iam entrando. Ano após ano, o nosso modelo de trabalho ia evoluindo para sempre proporcionar os melhores resultados para os nossos clientes. Foi então que, em 2020, eu decidi começar a tentar um processo de mentoria para novos empreendedores e comecei a trabalhar com algumas consultorias. Então, pedi para alguns amigos próximos que tinham empresa me deixar usar eles como laboratório. Então, foi quando eu comecei a fazer mentoria para um amigo que tinha um Lava Jato, uma empresa, uma PME, e também trabalhei com uma consultoria de marketing para uma empresa de fotografia, de um casal de amigos. Essas primeiras duas experiências, mesmo que eu tivesse investido muitas horas, me ajudou a criar um planejamento de mentoria que reunia tudo aquilo que eu tinha aprendido naquele período. Da mesma forma, eu conseguia sintetizar em ações práticas e entendimentos lógicos como é que funcionava todo o parâmetro de marketing que uma empresa precisa seguir para ela poder ter resultado, para ela investir de forma consciente. Pouco tempo depois, eu fui convidado para ser professor do curso de marketing digital básico da Rede Cuca, pelo Instituto Ivida. Posteriormente, acabei assumindo a turma de marketing digital pelo Instituto Juventude e Inovação, que hoje é o que rege os meus cursos dentro da Cuca. A questão é que dentro das aulas da Cuca, eu trabalho com basicamente estudantes, trabalho com profissionais da área de marketing, mas eu trabalho com a fatia de público que são micro e pequenos empreendedores, inclusive autônomos, que sempre que terminava o curso, eles falavam: poxa, professor, eu queria mais, eu queria mais, eu queria mais. E eu comecei a refletir, tem tanto empreendedor que poderia se aproveitar daquele conteúdo que eu passava na mentoria, especialmente porque outros empreendedores, inclusive gestores de empresa, inclusive gerentes, participaram da minha mentoria. Eu recebi ótimos feedbacks. Fiz mentorias, inclusive, com os meus sócios. E também comecei a fazer consultoria com algumas pequenas empresas, ajudando eles a montarem o planejamento de marketing deles. Pensa da seguinte forma: eu sou uma pequena empresa, estou montando meu negócio, sou um empreendedor, não entendo muito bem de marketing, não sei exatamente como eu tenho que fazer para trazer clientes para minha empresa. Qualquer pessoa que chega para mim e diz que vai fazer isso para mim, eu acabo acreditando. Vou ter que pagar aqui R$ 500, R$ 1.000, vou pagar às vezes mais, vou pagar às vezes R$ 300 num site que não vai me dar retorno. A gente acaba criando um verdadeiro medo na mente do empreendedor, que acha que quem está vendendo marketing para ele quer manipular ele. É muito mais fácil quando você entende qual é o papel do marketing dentro da empresa. É muito mais fácil quando você entende o papel do comercial dentro da empresa. Então, a partir desse momento, eu comecei a refletir: como é que eu posso ajudar vários pequenos empreendedores, vários MEI, microempreendedores individuais e autônomos a conseguirem sozinhos começar a ter um entendimento melhor sobre negócio, começar a ter um entendimento melhor sobre marketing, para que eles consigam direcionar os investimentos deles sempre pensando no retorno, porque esse é o objetivo do marketing, é gerar um fluxo de venda junto com o comercial que traga dinheiro para a tua empresa. Mas esse dinheiro, ele tem que ser mensurado. Imagina o seguinte: vale a pena você me dar R$ 50 se eu te devolver, por exemplo, 500? Isso é possível quando a gente trabalha um marketing eficiente. Foi então que no final de 2020, eu comecei a coletar tudo que eu dava na mentoria, tudo que eu dava na consultoria, tudo que tinha no meu planejamento do Cuca, e pegar informações em um nível intermediário e avançado para compor um curso. Foi aí que surgiu a lógica do sucesso. Por isso que o meu objetivo nesse momento é te ajudar da melhor forma possível. O meu objetivo é trazer várias dicas, é fazer você entender toda a lógica que existe por trás do sucesso. Então aqui, o que você vai ver são 7 pontos principais que eu acredito que faz parte de uma lógica de quem quer ter sucesso. Aqui, a gente vai trabalhar vários conteúdos voltados para mindset, educação financeira, gestão, processos, pessoas, comercial e marketing. Eu espero que todo o conteúdo ajude vocês a transformarem a vida de vocês. Por isso, me segue lá no Instagram, DeSimãoMKT, se inscreve no nosso canal do YouTube, ativa as notificações e dá um joinha nos vídeos que você mais gostar, para eu saber que tipo de conteúdo você está querendo receber. Novamente, eu agradeço você estar aqui e daqui a pouco a gente se vê.